Os reflexos do conflito entre Rússia e Ucrânia continuam pressionando os preços do café. Porém, ainda existem fatores altistas que limitaram as perdas, segundo a consultoria StoneX. Vamos falar ao vivo com a analista de inteligência de mercado, Leonardo Rossetti. Oi, Leonardo, bom dia para você. Bem-vindo aqui à nossa edição do Bem da Terra. O que a gente tem visto é muita volatilidade, inclusive no preço dessa commodity do café. Como é que ela começou essa semana? Depois a gente traz um pouco do balanço dessas últimas, né? Desde as intempéries aí da guerra. O que a gente pode dizer dos impactos de imediato? Bom dia para você. Bom dia, Renata. Muito obrigado pelo convite. E, pois é, os preços, as cotações do café, elas têm mostrado muita volatilidade, né, nas últimas semanas. Nessa semana a gente está vendo as cotações já recuperando um pouco, né, dos patamares maiores, retomando um pouco as altas, né, principalmente por conta de todos os fundamentos que estão em torno da produção, do balanço global de café, né? A gente tem uma produção brasileira menor, uma perspectiva de déficit no balanço global de oferta e demanda, a gente tem preocupações climáticas ainda, então tudo isso ainda contribui para dar suporte para as cotações de café. Certo. O que a gente tem, por exemplo, que houve mais de balanço, né? A gente teve ali bastante implicação com Robusta, o Arábica também por um tempo, né? Apesar de ser especial, o que a gente pode esperar como tendência de mercado, Leonardo? Olha, a gente está num contexto de guerra, né, que acaba mexendo muito com as expectativas do mercado, né? Nessas últimas semanas mesmo, a gente viu os preços recuarem bastante, né, o que deixou o produtor, principalmente, muito preocupado, né, devido a toda a questão em torno da guerra, né? A gente tem, para o café, principalmente, dois impactos que a gente tem observado mais fortes, né? Um seria a questão do sentimento de aversão ao risco, né? A gente sabe que em momentos de elevada incerteza, instabilidade, os investidores, o mercado, ele busca ativos de menor risco, né? Como, por exemplo, moedas consideradas portos seguros, como o dólar, ativos denominados em dólar, né? E com isso o café, que é considerado um ativo de risco, de alta volatilidade, ele acaba perdendo espaço, né? Por outro lado, a gente também tem a questão do consumo no que diz respeito à guerra, né? Porque se por um lado a gente tem commodities em que a Rússia e a Ucrânia são importantes fornecedores, né? Como a gente tem visto fortes altas, né? Das commodities energéticas, do trigo, uma série de produtos, devido a essa preocupação com a oferta global dos produtos, né? Já no caso do café, é o inverso, né? A preocupação, esses países não produzem café e a gente tem uma preocupação com relação ao consumo, principalmente. Então, o que é importante observar, né, é a questão do que vai acontecer, quanto tempo vai durar essa guerra, né, e quanto ela pode trazer de impacto para o balanço de oferta e demanda através de uma queda de consumo desses países. Pois é, você já vê isso como um fenômeno, né? Por meio aí de todo o que a gente tem observado a nível de guerra mesmo, essa redução no consumo acaba que sendo mundial, né? Devido a toda essa situação, já dá para sentir esse reflexo agora, Leonardo? Então, na verdade, as principais preocupações é quanto ao consumo naqueles dois países mesmo, né? A Rússia e a Ucrânia não são os principais consumidores globais de café, mas de maneira conjunta eles acumulam aí mais de 5 milhões de sacas em consumo anual, né? Que dá cerca de mais de 3,5% do consumo global. Então, uma redução ou interrupção no consumo nesses dois países, ele pode gerar algum impacto na balança, sim, tá? A princípio, a preocupação são esses países. A gente precisa ver a repercussão que tudo vai gerar na Europa também, né? Que é um principal é um importante centro consumidor. A gente espera uma situação de inflação alta lá, queda da renda, né? Isso pode chegar a afetar um pouco o consumo, mas ainda é uma questão um pouco mais distante, né? O que a gente vê de imediato aqui, no curto e médio prazo, realmente é a questão do consumo e até dos embarques brasileiros que devem ser afetados, né? Principalmente para a Rússia. Perfeito. Agora, Leonardo, em relação, por exemplo, a gente tem conversado muito com o pessoal do Secafé, o Marcos Matos, CEO, por exemplo, o diretor-geral,
E ele diz, né, que ainda há esse enfrentamento sobre um problema logístico muito sério. E isso sim tem sido um dos principais fatores de, digamos, de não tão bom desempenho quanto poderia ser caso esses problemas logísticos não sejam solucionados aí mais adequadamente. A gente tem observado que impactaram muito, né, principalmente as exportações de café no caso. Caso esse problema se prolongue, se prorrogue aí por muito tempo, junto à questão da guerra e junto ao consumo possivelmente reduzido, isso pressionaria num cenário mais altista e seriam fundamentos que pode pressionar mais as cotações no futuro prazo, né, no mercado aí mais adiante? Tá aí uma ótima questão que você tocou, Renata. A gente tem que lembrar também, né, que as questões logísticas, a crise logística, foi um dos principais fatores que influenciaram as altas dos preços no último ano, né? A gente viu aí um período com dificuldades, né, com altas de fretes, valores dos contêineres muito altos, falta de contêineres, né, um período muito mais longo de transporte, né, desse café até chegar à origem. Tudo isso influenciou naquele momento bastante as altas dos preços do café. E aí agora a gente tem a questão do conflito que pode provocar, de repente, algum atraso, né? A gente tem aí empresas que já têm que pensar em rotas diferentes, que utilizavam as rotas ali, né, das proximidades de Ucrânia e Rússia, então tem que se remanejar, e isso pode trazer algum impacto, né? E a gente tem que agora também observar a questão da China, né? A China ela tem registrado aí recordes de casos de Covid, né? E a gente sabe que a China ela é um país que ela adota medidas extremamente rígidas, né, no controle da disseminação da Covid. Ela já tem adotado medidas restritivas, isolando algumas regiões, e a depender de como isso seguir, né, elevam-se os riscos de atraso no restabelecimento das cadeias logísticas, né, que ainda estão sofrendo dificuldades, e isso com certeza entra como um fator altista para o café aí, então é um fator importante para a gente observar ao longo dos próximos meses. Certo, então o principal ponto agora no radar é a questão mesmo da China, né? Como se comporta aquele mercado asiático. Há que se lembrar também que ontem mesmo estávamos aqui discorrendo sobre a questão de possibilidades e na outra semana também sobre aberturas, né, de mercado maior de produtos do agro dentro do mercado chinês, em especial para o café solúvel, que tem uma grande participação, não grande, mas que pode vir a alcançar ainda uma grande parcela ali, principalmente no e-commerce chinês. Então, a gente tem essas possibilidades. Então, no radar por hora é a questão logística, a questão de consumo nos dois países e, consequentemente, ali na Europa e mercado chinês. São essas três questões que a gente deve permear e ficar atentos quanto ao café, Leonardo. Isso, são questões importantes para a gente acompanhar, mas é importante a gente lembrar os fundamentos também, né? Que foram os fatores que alçaram os preços até ali em meados de fevereiro, estavam tocando as máximas em 10 anos, né? Então, assim, a gente tem uma situação de notável produção menor no Brasil, que vai vir nessa próxima colheita, né? Devido a todos os impactos do clima seco, né, e das geadas que nós observamos no último ano. Então, a gente tem uma provável situação de déficit, né, no balanço global de oferta e demanda, e isso é basicamente um consenso entre o mercado, né? A gente tem muitas variações de estimativas, né, estimativas maiores, menores para a produção, mas de uma forma geral, o consenso é de que o balanço global deve ter um déficit, né? E tem a questão de outros países também para a gente acompanhar, né? A gente tem boas chances de continuidade do Laninha, né? Até pelo menos ali maio, junho, né? E foi um fenômeno que afetou bastante, né, as condições aqui no Brasil e tem afetado atualmente ainda bastante a produção lá na Colômbia, né? É um fenômeno que tem provocado muitas chuvas em excesso lá na Colômbia. E a gente tem visto indicativos de produção menor na Colômbia também, né? Que é o terceiro maior produtor global, o segundo maior de café arábica, né? Então, são fatores para acompanhar também. A gente já viu aqui a produção da Colômbia menor, 16% menor nesse último mês de fevereiro. A expectativa é que no primeiro semestre, segundo a Federação Nacional dos Cafeteiros lá da Colômbia, a produção fique mais de 10% abaixo nesse primeiro semestre em comparação com o ano passado, né?
Então, esse é um fator importante para a gente acompanhar, né? Se o Laninha permanecer também por muito mais tempo, isso já vai chegar a afetar de forma mais séria o Brasil, a chegada das chuvas no segundo semestre também, né? Então, são fatores e a aproximação do inverno, né? Depois das Uhum. geadas do último ano, com certeza é um fator que a aproximação do inverno vai gerar muita apreensão nesse ano. Não há indicativos claros, né, de geada, não tem como prever isso com tanta antecedência, mas com certeza é um fator que vai gerar muita apreensão nesse ano e deve ser bastante motivo de volatilidade no mercado também. Perfeito. Obrigada, Leonardo, por todo o raio-x, panorama, cenário e perspectivas para o café e os fundamentos principais para a questão do preço, né? De pressão aí nos preços. Muito obrigada, ótimo dia, ótima terça.